Olá a todos os estudantes de astronomia do Brasil! E aí, como é que estamos? Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que nos surpreendeu muito na prova da OBA, é esta luazinha aqui maravilhosa, Io, a lua infernal de Júpiter. Olha só, ela surpreendeu porque ela apareceu na primeira questão da prova da OBA, e tomou lugar daquela questão clássica sobre luminosidade e brilho, que a gente sempre estuda das estrelas. Então hoje, vamos falar um pouquinho para você que não estudou sobre Io e para você que quer saber muito mais sobre o inferno do sistema solar. A gente brinca assim, fala que a lua infernal, o ponto do inferno do sistema solar. Não é bem assim, né, gente? Não vamos maltratar a coitadinha. É porque, na verdade, Io é um mundo vulcânico e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Olha só, vamos começar a falar sobre a descoberta dessa lua e do nome que ela leva. Isso é muito importante para a gente entender certas características. Então, Io, junto com outras 3 luas de Júpiter, foram descobertas em 1610 por nada menos, nada mais que Galileu Galilei. Por isso, essas luas são chamadas de luas galileanas. Quem são essas luas famosas? Io, Europa, Calisto e Ganimedes. Essas 4 luas foram descobertas, então, lá no início do século XVII por Galileu Galilei, numa das descobertas mais importantes que a gente teve na astronomia. É claro que tivemos várias, mas essa daí merece o prêmio. A questão é que Galileu, quando usou a sua luneta para observar os céus, desde 1609, mas fazendo então um estudo completo ali do que ele conseguia ver, que era a Lua, ele conseguia ver Júpiter e esses pontinhos que eu já vou falar, ele conseguia ver Saturno. Então, de 1609 até 1610 foram muitas observações. E nessa leva de observações, Galileu conseguiu, observando Júpiter, ver 4 pontinhos luminosos ao redor de Júpiter que mudavam de posição conforme ele ia observando durante os dias e os meses. E então acabou que ele conseguiu fazer um estudo bem legal das posições desses 4 pontinhos, que às vezes só dava para ver 3, de repente só dava para ver 2. Aí 2 que estavam meio sumidos apareciam do outro lado de Júpiter, depois sumia de novo, aparecia aqui. Enfim, vocês já devem estar sacando qual foi a visão de Galileu. Ele conseguiu entender que coisas orbitam ao redor de outras coisas e que Júpiter tinham algumas luas, alguns satélites, alguns corpos satélites, quer dizer, corpos que orbitavam ao redor de Júpiter, deixando assim mais clara a ideia de que coisas orbitam ao redor de coisas e que a Terra não seria o centro desse sistema. E que teríamos, sim, o Sol como um dos pontos focais dessa elipse. Quer dizer, eu falo de elipse, isso aí vai vir um pouquinho depois, mas um dos pontos focais aí do sistema solar, onde os planetas orbitavam ao redor. Observando essas luas girando ao redor de Júpiter, ele conseguiu provar e teorizar ainda mais a ideia do heliocentrismo, saindo da era do geocentrismo. Ele pagou um preço caro por essas descobertas dele, mas valeu muito a pena. Então essas 4 luas, gente, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são consideradas as luas galileanas. É claro que hoje a gente sabe que Júpiter tem mais de 90 luas, 95, 96 luas, conforme a publicação de 2023, 2024. Mas essas 4 iniciais dão o pontapé para a gente entender como é que as órbitas dos satélites naturais funcionam e, obviamente, expandindo isso para os planetas ao redor do Sol. Isso é super importante. Agora vamos falar um pouquinho só sobre a Io.
a lua Io. E em outros vídeos a gente fala sobre Europa, sobre Ganimedes, Calisto, enfim. Mas vamos falar de Io. Io, esse nome Io é muito interessante, gente. Quem conhece um pouquinho de mitologia grega vai lembrar da história de Zeus, que na mitologia romana é conhecido como Júpiter, né? Então Júpiter e Zeus são a mesma pessoa em duas culturas diferentes. Então vamos falar de Zeus. Zeus era considerado assim, né, um galanteador aí das humanas, e ele tinha uma conhecida dele, né, uma humana chamada Io, e a qual ele ficou muito próximo, né, se apaixonou, aquela coisa toda. O problema é que Zeus era casado, né, gente? E aí a sua esposa, corretíssima, foi atrás disso aí para ver o que tava pegando. E então ela, a esposa de Zeus, era, ou na mitologia romana chamada de Juno, acaba encontrando Io e colocando uma maldição na Io. Ela acaba transformando Io em uma vaca. E o problema dessa vaca é que ela ia ser perseguida eternamente por moscas, porque ela teria no corpo dela várias chagas, várias feridas abertas. Então, Io nunca poderia parar num lugar, porque essas moscas iriam estar sempre em cima e tudo mais, dessas feridas abertas. Essa historinha, gente, é interessante, claro, para a gente entender a principal característica dessa lua que vocês estão vendo aqui na lateral, que é Io. A principal característica são essas chagas abertas. Na verdade, isso é sinal de uma coisa muito explosiva, muito quente, muito infernal. Vulcões, sim, é um mundo vulcânico, tá bom? Então, Io, satélite natural de Júpiter, é um mundo vulcânico em erupção. Isso é muito importante a gente falar, porque no sistema solar, gente, a gente conhece o planeta Terra e a lua Io, que tem vulcões ativos neste exato momento que estamos falando aqui. Então é bem interessante. Agora, vale a gente sempre se perguntar como que isso é possível? Como é que a gente consegue ter um mundo geologicamente ativo, quer dizer, com vulcões em erupção, lá nos confins do sistema solar, onde supõe-se que tudo é basicamente congelado. Vamos dar uma olhadinha nessas 4 luas galileanas, e aí eu vou falar para vocês por que Io é uma joia entre essas 4 luas aí, e por que a gente se pergunta como é possível a gente ter um mundo vulcânico entre mundos congelados. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui uma ilustraçãozinha para vocês darem uma olhada. Aqui, peraí. Dá uma olhadinha aí, gente. Deixa eu aumentar essa imagem para ficar mais clara aí para vocês. Então aqui a gente tem essas 4 luas galileanas que eu estava falando para vocês. Ó, então aqui a gente tem o planetinha Júpiter. Não está em escala, tá? A gente está fora de escala e também está fora de... na verdade, tá com uma escalinha adaptada aqui, tá bom, gente? Ó, então a primeira aqui, ó, essa primeira lua aqui, Io, tá bom? Aí aqui a gente tá falando, então tá vendo a proximidade que ela tá do planeta Júpiter. Essas outras 3 são as outras 3 luas galileanas que eu falei lá no comecinho do vídeo, que Galileu observou, ora desse lado, ora lá atrás, ora do outro lado. Então, aqui a gente tem, ó, Europa, Ganimedes e Calisto. Dá uma olhada no tamanho de Ganimedes. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, tá bom? Sempre lembrar que a nossa lua é considerada a maior lua em relação ao tamanho do planeta que orbita, tá bom? Ela a nossa lua, se não me engano, é a 5ª, tá bom? De tamanho no sistema solar. Mas relação planeta e lua, a nossa é a maior, tá? É claro, como Ganimedes é a maior lua do sistema solar, a gente acaba pensando, tá, por que ela não é a primeira, até mesmo com relação ao seu planeta? Porque Júpiter é enorme, né, gente?
Vamos comparar o tamanho de Ganimedes com Júpiter? Imagina, né? A nossa Lua é grande em relação ao nosso planeta. Mas não é de Ganimedes que estamos falando, é de Io. Dá uma olhada na característica dessas outras luas. Por exemplo, Europa e Ganimedes são mundos congelados, tá? Tem essa crosta de gelo por cima. Um dia a gente pode falar especificamente de Europa. A Europa também é muito interessante. Tem uma missão da NASA, né, Europa Clipper, para essa lua. A gente conversa sobre isso num outro vídeo, mas vamos focar aqui no nosso mundo vulcânico. Então, dá uma olhadinha aqui como até a característica física dela, né, de você olhar, você já consegue perceber que ela é diferente. A gente vê aqui várias crateras em outras luas, mas em Io, a impressão que dá é que ela tem essas chagas, né, esses vulcões abertos aí, mas ela é praticamente lisinha, sem crateras de impacto. Isso é muito interessante, porque isso mostra pra gente que a superfície de Io está sempre em constante renovação, justamente por conta da lava que sai desses vulcões, replanejando a superfície dessa lua. Então, você não vai achar crateras de milhares de anos, de milhões de anos ali, não, porque os vulcões em erupção fazem vamos dizer, um recapeamento, né, asfalto novo, na verdade basalto novo ali na superfície dessa lua. Vamos dar uma olhadinha como essa lua seria por dentro? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Alguns estudos mostram essa quantidade de material sendo expelido, tá, pelos vulcões abertos, tá? Então, como é que é possível, num lugar tão longe do sistema solar, ali, tão longe do Sol, a gente encontrar mundos ainda tão aquecidos, com material vulcânico constantemente sendo liberados, né? Vamos dar uma olhada nisto aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma outra imagem. Dá uma olhada o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo o planeta Júpiter com o seu magnetismo, gente. Então, com as suas linhas de campo eletromagnético. Ó, dá uma olhadinha. Io, assim como Europa, Calisto e Ganimedes também estão dentro deste campo magnético, mas Io está particularmente mais suscetível às descargas elétricas desse campo, tá? É muita eletricidade que está passando por essa rocha, tá? Obviamente causando um aquecimento. Mas o que mais causa um aquecimento das rochas desse satélite natural é um lance chamado... vamos lá, se vocês manjam da nossa Lua aqui, vocês sabem do que a gente está falando, que é marés. Mas peraí, Io não tem água para puxar, o Júpiter puxar água daqui, dali e tal. Galera, ela tem um oceano, vamos dizer assim, entre aspas, um oceano de rocha derretida ali, né? A gente chama isso de aquecimento de marés. Quando você tem, é tipo um cabo de guerra, tá, gente? Você tem de um lado uma força gravitacional muito forte, do outro também outra força e um corpo no meio, essas duas forças vão puxando a ponto dessa rocha que tá aqui no meio, estica e volta, ela estica e volta, estica e volta. Então, Júpiter faz uma força puxando o Io para si e aí isso aqui faz com que a superfície desse satélite se mexa toda e você tem essas três outras luas, Europa, Calisto e Ganimedes, puxando para o outro lado. Então, quando Júpiter está puxando de um lado e as outras luas puxando de outro, aí volta para o estado normal, puxa, volta, é um atrito entre essas rochas tão grande, mas ainda mais o escudo, as linhas
eletromagnéticas, né? Passando por essa rocha. Tudo isso causa um aquecimento a ponto dessas rochas sempre estarem aquecidas, essa crosta desse satélite está sempre se rompendo e se refazendo. E aí a gente tem, mesmo nos confins gelados do sistema solar, um corpo deste sendo trucidado, quer dizer, arrancado e replanejado constantemente, chagas abertas e fecha, né? E a lava consegue reformar essa crosta, abre de novo, reforma. Lembra que eu falei da história da mitologia grega, da Io? Então, é basicamente isso, gente. Esse mundo é extremamente interessante e caiu na prova da OBA de 2025 para o nível 3. Será que teremos mais conteúdo assim nas provas? Quer dizer, será que a gente vai falar mais ainda de ciência planetária? Mais ainda das novas descobertas no nosso sistema solar? Galera, escreve aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, porque eu acho extremamente interessante a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa vizinhança, falar um pouquinho mais sobre o sistema solar. É claro que eu sempre gostei daquela pergunta que tá na OBA, né? Sempre era a pergunta 1 e 2, sobre estrelas, luminosidade, brilho e tal, mas eu acho bem legal a gente começar a voltar os nossos olhinhos para falar das coisas do sistema solar, né? É claro, de novo, o conhecimento que a gente pode adquirir falando de estrelas e falando um pouquinho sobre a física das estrelas é incrível, mas é muito bom saber que a OBA voltou os seus olhos para a ciência planetária. Eu fico extasiada, porque assim é mais conteúdo aqui no canal pra gente falar sobre o que eu mais amo, que é ciência planetária. Deixa aqui nos comentários as perguntas que vocês têm sobre Io, porque assim a gente faz uma live onde eu converso com vocês sobre as luas do sistema solar. Eu acho bem legal. Olha só, um beijo para vocês, vamos continuar estudando o sistema solar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!